Olá, está começando o podcast sobre crimes que chocaram o mundo. Comigo, Renato Lombardi. E comigo também, Percival de Souza, trazendo para você os segredos e curiosidades que ninguém mais sabe. Bom, Percival, a gente vai falar hoje sobre o ataque à escola em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Esse ataque deixou 5 alunos e 2 funcionárias mortas e os 2 assassinos também se mataram. O crime aconteceu por volta de 9h30 da manhã de uma quarta-feira, 13 de março de 2019, na Escola Estadual Professor Raul Brasil. E os autores do crime, um menor de apenas 17 anos de idade e um rapaz de 25 anos. São ex-alunos do colégio, estudaram lá e planejaram juntos esse massacre na escola. Agora você percebe que é uma situação realmente que as pessoas devam pensar, analisar e observar o que os filhos fazem. Esses 2 garotos, né? O Guilherme Taúti Monteiro, que tinha 17 anos, e o Luiz Henrique de Castro, que tinha 25 anos, eles se juntaram e, através da internet, eles conseguiram uma série de informações e de dados e começaram a planejar uma coisa completamente louca, maluca, de simplesmente eliminar uma série de pessoas, porque eles tinham estudado na escola, eliminar as pessoas que estudavam e trabalhavam na escola. E aí, muito mais depois disso, né, eles planejaram assim: depois que a gente matar todo mundo, eu mato você e depois me mato. Veja só, Renato, eles entraram num chat que cultua a violência extrema. Eles eram admiradores desse chat e tiveram uma outra inspiração: a chacina também numa escola em Columbine, nos Estados Unidos. E incrível, né? Planejaram também. Depois do consumado o atentado, o de 17 anos mataria o de 25 e em seguida ele se mataria. E a primeira das vítimas, incrível isso, viu, Renato? A primeira pessoa a ser morta foi a coordenadora pedagógica da escola. E era uma pessoa que, quando eles estudavam lá, lidavam com eles, não é? A coordenadora pedagógica, eles entraram na escola e mataram a mulher. E eles estavam armados com uma machadinha e com uma besta, aquele instrumento de lançar setas, e flechas. Também um revólver, né? E um revólver calibre 38. Agora, tem uma coisa interessante nessa história aqui, quando eu digo que as pessoas têm que exatamente observar o que os filhos lidam na rede social, lidam na internet, porque a polícia apurou que esses 2 rapazes e mais um outro que está vivo, que está detido ainda à disposição da justiça, e ele é menor de idade, por isso que ele ficou detido, eles buscaram planejar todo esse atentado num fórum, na rede social, onde os participantes são anônimos. É incrível, incrível isso. Incrível ter isto na internet, né? É um chat, não é? Um chat conhecido por sua apologia ao terrorismo e à violência, com o conteúdo pautado em intolerâncias às minorias e ao machismo. Uma coisa absurda isso. E aqui nós temos um ponto. Esse menor apreendido que você falou, é o terceiro personagem, tem 17 anos. Para tudo quanto é menor infrator, assassino, traficante, latrocida, ele não fica preso. Ele é apreendido e fica no máximo 3 anos de internação. Quase ninguém fica 3 anos. Nesse aqui ele ficou. O clamor é tão grande que a própria justiça acordou. Justiça, Ministério Público. Por que nesse pode segurar e outros casos não? Outros não, então. É aquela história de para cada caso um caso, né? Nesse caso específico aqui, chocou todo mundo, porque eles se basearam na história, como você falou, de Columbine, né? E a história é assim, a história do bullying. Será que mesmo eles estavam sendo perseguidos, eles eram vítimas de chacota quando eles estudaram ali, por isso que eles resolveram montar toda essa história maluca? É o que eles comentaram, que o atentado seria uma vingança contra as brincadeiras, o bullying, as gozações, as chacotas que eles sofriam. Então decidiram executar uma vingança coletiva, de maneira aleatória. Quem eles iam topar pela frente não tinha absolutamente nada a ver com essas acusações de bullying. Não nada a ver com isso. Quer dizer, a catarse deles, o pôr para fora o ressentimento, escolheu as vítimas
Que não, duplamente coisa, vítimas, eram inocentes. Uma coisa que chama atenção é que algumas ações foram filmadas pelo circuito interno da escola. E aí tem um deles armado, que a imagem mostra ele tirando a arma da mochila e atirando, começando a atirar. E aí vem o rapaz, um deles, e consegue tirar uma garota. E ela ia ser atacada também. E ele conhecia. Exatamente isso. E aí todos fugiram. No caso específico também dessa ação que eles achavam que eles estavam praticando, um ato heróico, que é uma bobagem tão grande, né? Mas na cabeça de um jovem de 17 e de um outro cara de 25, é um negócio absurdo, junto com esse outro de menor de idade. Além disso, eles compraram uma arma. Eles conseguiram uma arma para planejar, mas conseguiram apenas uma arma, que parece que o dinheiro que eles tinham era só para comprar uma arma de fogo. O objetivo era comprar. Era então, um revólver 38. Exatamente. Como eles não tiveram, eles conseguiram, pegaram a besta, que é para lançar uma flecha, né? E uma machadinha. Inclusive o garoto tomou um golpe de machado e saiu correndo. Ele conseguiu ser atendido, se curou. Só que a cabeça desse rapaz que foi atendido pela machadinha mudou completamente. Agora você veja um detalhe, esse revólver 38 é uma arma que tem um tambor com capacidade para 6 cápsulas, 6 projéteis. Eles compraram esse revólver. E detalhe, Renato, o revólver com numeração raspada. Quer dizer, compraram esse revólver sem dúvida nenhuma de alguém ligado ao crime. Claro. E tinham também um municiador para recarregar essa arma de maneira rápida. E muitos projéteis sobressalentes para serem colocados no tambor da arma e prosseguirem o disparo. Ou seja, eles foram à escola planejadamente com armas que permitiriam fazer vários disparos, muitos disparos. Agora, você percebe que eles montaram, isso foi planejado, foi premeditado, não foi estudado, tiraram muitas coisas da internet, muito a respeito de como estruturar tudo isso, e um deles, por incrível que pareça, para se vingar de um tio, que ele tinha problemas com o tio, ele falou, matou o tio antes. Olha que loucura isso. Como eles sabiam que um ia tirar a vida do outro, então ele foi lá, matou o tio, voltou, pegou esse colega e eles entraram na escola. Entraram com facilidade na escola. E é uma coisa que chocou completamente toda a comunidade, porque até hoje muitos desses alunos sobreviventes, eles continuam tendo sérios problemas. Claro, é traumático. Já pensou você viver essa situação? Você está dentro da escola. Ela é invadida, você vê uma série de mortes. Colegas seus de escola tombando ao seu lado, sangrando. E aí, aliás, Renato, isso aí é curioso, porque a Polícia Militar fez um levantamento, um estudo de perfil numa situação dessas, porque ela, pelo Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAD, sempre lida com o sequestrador, o bandido, o refém. E aí chegou-se à seguinte conclusão: eles se mataram, um matou o outro e depois se matou, eles sabiam que seriam cercados pela polícia. Então eles preferiram morrer por si próprios do que o local ser cercado, porque eles sabiam que a polícia não restauraria a alternativa se não atirar contra eles. Porque se eles estavam dispostos a tudo, eles iam resistir fatalmente. E deram a isso um nome curioso: suicídio policial. Veja que só. É uma loucura, né? Mas apesar de que eles estavam completamente loucos, né? Agora, uma coisa que também me chamou a atenção quando do crime foi que um deles também tentou matar um eletricista. Olha que loucura isso. Que era vizinho. Exatamente. Foi lá, chamou o eletricista para matar o eletricista e o eletricista não acabou não. Porque tinha tido uma discussão. Não, aí a gente analisa e pergunta: é que um jovem de 17 anos, um outro de 25, tem todos esses problemas e a família simplesmente ignora. Um deles foi criado, não foi criado pela avó e pelo avô. Isso é terrível, Renato, até porque os pais do menor são dependentes químicos. Ou seja, não vivem sem usar drogas. Você já pensou um garoto, um moleque, vivendo com pais nessa situação?
e ser cuidado pela avó, isso é altamente depressivo e afeta psicologicamente. Incrível, eles não tinham nenhuma ascendência sobre o filho, nenhum controle. E aí entra o ponto. Quer dizer, esse frágil psicológico, ele é armado, se sente extremamente poderoso, Renato. Ele se sente senhor da vida e da morte. Exatamente o que ele deve ter sentido ao invadir a escola. Porque se eles nas coisas todas que eles tinham escrito, no que eles desenharam, que isso foi aprendido, eles achavam que isso era um, abre aspas, ato heróico, fecha aspas. Exatamente. Que heroísmo é esse? Não existe nenhum heroísmo a respeito disso. É uma inversão completa de valores. Aí você lembrou um ponto muito importante. Como eles queriam desenvolver esse ato heróico, eles chegaram a planejar, antes de invadir a escola, entrar no fórum e explodir o prédio do fórum na cidade. Que cabeça é essa? Agora você imagina, Renato, alguém praticamente sem pai, sem mãe, cuidado pela avó. Que ambiente que ele cresce? Quais são as companhias dele? Com quem que ele se relaciona? Deu no que deu, né, Renato? Agora, tem a terceira pessoa que estava envolvida nessa história, que ela está presa, né? E tem as pessoas que a polícia fez um bom trabalho de investigação. Sim. Fez um excelente trabalho de investigação e que deve ser sempre feito. E a polícia identificou as pessoas. E veio o homem que vendeu a arma, o sujeito que fez a intermediação e essas coisas todas. Essas pessoas todas, por incrível que pareça, já foram liberadas um ano depois. Imagine esses personagens que você citou agora dos Estados Unidos, Renato. Imagine eles lá, o que aconteceria com eles? A pena nossa, quem sabe o sujeito que vendeu a arma ia tomar uma prisão perpétua. Podia ter a pena capital. Então, o que acontece assim, que eu acho que nós temos que mudar a lei. Sem dúvida. A lei, quando ela é firme e forte, ela tem que servir como exemplo. A partir do instante em que você avisa, olha, isso aqui é pena capital, você vai tomar uma prisão perpétua, você vai ficar preso a vida inteira. E aí, ao mesmo tempo, eu volto no começo do nosso bate-papo aqui desse podcast para dizer o seguinte: a família tem que acompanhar, a família tem que observar, você tem que saber o que teu filho faz. No caso de um deles, quem sabe até a família não tinha muita estrutura, mas se você não acompanhar, acaba acontecendo isso. Aliás, a gente vê isso que você acaba de dizer muito com menores infratores na Fundação Casa, esse foi bem. Aí diz a equipe lá, assistência social, psicólogo, para reintegrar-se à família. Família, Renato, se ele não tem família. Completamente desestruturada, é verdade. Ou assim, precisa ser reeducado. Aí pergunto, como você vai reeducar quem nunca foi educado? Isso é uma realidade. E o Estado vai educar, né? Que jeito? Só que não educa, né? A gente sabe muito bem que na Fundação Casa, o jeito entra porque praticou um crime pequeno, sai de lá querendo praticar o maior crime do mundo. Né? E é uma situação delicada. Eu acho que se joga também muito dinheiro fora, porque a Fundação Casa, do meu modo de entender, ela simplesmente, elas entram, saem pior do que entraram. E é necessário realmente dar uma mudada nisso tudo. E sabe por que acontece isso? Porque hoje os menores praticam os mesmos tipos de crimes graves cometidos por adultos. Lá dentro, Renato, tem traficante, gente que matou por latrocínio. Tem um crime organizado, né? Tem homicídio. Aí você vai falar em medidas socioeducativas. O que quer dizer isso aí? O que são essas medidas socioeducativas? Mas rapidamente voltando lá à escola, eu acho que essa situação aqui vale muito das polícias do Brasil inteiro. A gente tem notado em episódios de sequestrador, um refém ou uma invasão no lugar, fazer refém, uma preocupação muito grande com o bandido. A prioridade absoluta numa situação dessa é a vítima. É essa vida que tem que ser preservada, não a vida do bandido. Aqui no Brasil agora tem gente que numa situação dessa fica preocupadíssima com o bandido. E a vítima? Tem coragem nem de olhar nos olhos. Só que essa gente é assim, né? Quando não acontece comigo, tá tudo bem. Quando acontece comigo, se elimina, né? Então, e é uma situação realmente, você veja, um ano depois, existem jovens que estavam
nessa escola tem sérios problemas. Tem um garoto, inclusive, que recebeu o golpe da machadinha, se envolveu com droga, depressivo. E eu encontrei com ele recentemente aqui nos estúdios da TV Record e até perguntei para a mãe se ele estava melhor. E ela disse, não, ele está muito melhor, mudou, porque ele tinha uma vida pela frente, de uma hora para outra ele se afundou e agora parece que se levantou de novo. Então aqui eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, as pessoas que estão analisando isso, verifiquem bem o que seu filho faz, olha direitinho para saber o que ele precisa. Às vezes 2 palavras, 3 palavras de encaixe e você consegue tirar seu filho de uma situação como essa. Ou seja, quando você deixa os problemas do seu filho serem canalizados exclusivamente por justiça, judiciário, Ministério Público, polícia, tem algo de muito errado nisso. Quem tem que tomar providências imediatas em determinadas situações é você, pai e mãe. Você, pai e mãe, porque ele é vulnerável. O que se fala no Estatuto da Criança e do Adolescente? Invulnerabilidade. Por isso, ele é sujeito a influências maléficas, como sempre, e ele quer se destacar naquele ambiente. Se ficar dentro da Fundação Casa e ser ladrão dá status, se andar armado dá status, se ser traficante dá status, é claro, Renato, que a grande aspiração dele de subir na vida, crescer, vencer, é essa aí, aderir ao mundo do crime. É uma pena realmente desse caso aqui, 1 ano depois. E a gente aqui está falando a respeito de um garoto de 17 anos e um cara de 25, poderiam ter uma vida muito pela frente para se fazer uma série de coisas boas e cometeram essa atrocidade. Na verdade é uma vida social sem opção, esse menino de 17 anos vivia estava numa verdadeira sinuca. Porque os pais não tinham condição de educá-lo, orientá-lo, destacar os verdadeiros valores da vida, o que é importante, o que é dignidade, o que é ser honesto, o que é ter caráter, o que é ter decência. Ele não recebeu nada disso. Não recebeu nada disso. Quer dizer, ele é fruto de um ambiente. É isso aí. Nós falamos então da escola Suzano. Deixou 5 alunos e 2 funcionárias mortas e os 2 assassinos mortos também, porque um matou. Fizeram um pacto. Morremos por nós mesmos, não nas mãos da polícia. Esse foi o caso dessa semana. Você pode nos ouvir no site do R7 e em todas as plataformas de streaming. Obrigado por nos ouvir e até a próxima.